de vitória em vitória, e de glória em glória, assim sempre de vitória em diante. Fiquem de pé, ergam-se com a dignidade e o orgulho que este momento exige, pois estamos prestes a testemunhar e celebrar uma história de vitória que transcende o comum. Esta não é apenas uma vitória, é o culminar de incontáveis horas de dedicação incansável, de desafios superados com resiliência inabalável e de uma fé inquebrantável no nosso propósito. Cada passo dado, cada obstáculo enfrentado, cada gota de suor derramada contribuiu para tecer esta tapeçaria gloriosa de triunfo. É uma narrativa que fala de coragem diante da adversidade, de união em face das dificuldades e da recompensa merecida por um esforço coletivo extraordinário. Que esta história inspire a todos nós, lembrando-nos do poder da perseverança e da beleza de alcançar o que parecia inatingível. Levantem-se, então, e honrem esta magnífica e inspiradora história de vitória, que ecoará por gerações como um farol de esperança e conquista. Espírito Santo, te damos as boas-vindas. Pedimos que tenha controle, nos lidere. Amém. Podem se sentar. Louvado seja o Senhor. Você está feliz de estar neste acampamento? Alguém pode mover isso para trás, por favor? Acredito que todos nós estamos cansados esta noite, então vamos apenas ter uma sessão introdutória. Tudo bem? Agora, o tema do nosso acampamento é uma igreja missionária dupla mega. Tudo bem? Construindo uma dupla mega. Cada palavra é importante. Dupla mega missionária. DMM construindo uma igreja missionária dupla mega. Amém. Tudo certo. Construindo uma igreja missionária dupla mega. Tudo certo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra vida aos corações. Em nome de Jesus, amém. O Espírito de Deus continua dizendo para ensinar. Não presuma que eles sabem, porque é isso que o Espírito está me dizendo. Que muitas pessoas que acham que sabem, na verdade não sabem. E muitas pessoas ouviram antes, passou despercebido. Então, algumas das coisas que eu posso compartilhar, você pode. Talvez eu já tenha compartilhado isso com você antes. Algumas talvez não. Mas isso realmente não importa. Tudo é para você. Amém. Tudo certo. E Deus está falando com cada um de nós aqui hoje. Muitos anos atrás, comecei a absorver as fitas desse homem, Kenneth Hagin. Tudo bem. E eu costumava pregar. Ken Hagin, Fred Price. E naquela época eu costumava pregar muito do que eles pregavam. Vou apenas pregar. Você entendeu? Uma das coisas que eu costumava fazer e que me fazia sorrir era dar essas fitas para as pessoas. Você entende o que estou dizendo?
Algumas pessoas para quem eu prego eu as deixo ouvir, então eu passo a mensagem para elas e observo suas respostas. Você está me ouvindo? A dica que recebi da América. Vou dar para eles ouvirem. E eu observei a resposta deles. Você sabe a resposta deles. Alguns deles nem sequer ouviram. Alguns deles vão ouvir. E eles nem entenderam. Alguns deles ouviriam. Eles não foram realmente abençoados. Alguns deles escutam e pensam: ok, eles ouviram. Mas quando preguei para eles, eles foram realmente abençoados. A mesma mensagem. E percebi que você pode dar uma mensagem a alguém e ela nem parece chegar até ele. Fazia. Você entende? Para que eu possa ministrar a você. Você está recebendo e essa pessoa está apenas passando. Porque as coisas que me abençoaram e que me transformaram em um ministro hoje, eu dei essas mesmas coisas para as pessoas. Compartilhei, copiava e entregava para elas, dava os originais e os livros. E os livros? E isso não teve nenhum efeito na vida delas, de certa forma. E eu sou um ministro por causa dessa mesma mensagem. Então, só estou tentando te dizer para deixar a mensagem impactar sua vida, porque ela pode facilmente passar batido e é como, você sabe, luz. Porque uma das coisas que vou te ensinar é o mistério dos 51 pastores não ungidos. Você sabe, você já leu sobre esse mistério e um coelho raivoso? Esse mistério. O mistério das cavernas. O mistério do algo que falta. Um mistério. O que eu quero mostrar é o mistério dos 51 pastores não ungidos. 51. Estamos prontos. Amém. Porque há muitas pessoas que deveriam ser ungidas, mas não são. Tudo bem. Então nossa visão é uma igreja duplamente mega missionária. O que é aquilo? Temos uma mega igreja. Não temos uma mega cadeira? Quero dizer, só o fato de estarmos aqui hoje já significa que somos sobreviventes. Isso significa que somos sobreviventes. Nós sobrevivemos. Sobrevivemos o suficiente para estarmos aqui. Sobrevivemos a ataques. Sobrevivemos ao inimigo. Sobrevivemos à maldade. Sobrevivemos a leões. E estamos aqui. Estamos crescendo e nos tornando ainda mais mega. Amém. Mas Deus quer uma dupla mega mudança. Então, tudo que conquistamos, tudo que estamos conquistando e tudo que pensamos, Deus está dizendo que quer dobrar. Amém. E, em segundo lugar, Deus quer que tenhamos uma igreja verdadeiramente missionária. Amém. Uma igreja com mentalidade missionária. Então, o que o Senhor está nos dizendo é que tudo bem até agora. Ok, que bom, papai. Tudo que você conquistou, Jonathan, você conseguiu. Mas o que Deus está dizendo é: eu quero JL, eu quero Mega e quero que vocês sejam uma igreja missionária. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém melhor? O que é uma dupla mega? Por que Deus quer que sejamos uma igreja missionária dupla mega? Quero te dar alguns motivos pelos quais Deus quer que sejamos uma igreja missionária dupla mega. Ele quer que sejamos frutíferos. Amém. Não é verdade? Ele quer que sejamos frutíferos. Algo número 1. Ele quer que sejamos frutíferos. Isto é para mim. Ele quer que sejamos frutíferos. Agora, por que Deus quer que sejamos frutíferos? Você sabe que mega missionário duplo significa fruta, tudo bem? Deixe dar pontos sobre por que Deus quer que sejamos. Não escreva muito. Olhe para mim, por favor. Vocês estão todos olhando para baixo. Se não fizer isso, eu nem vou ver quando seu olho fechar. Hashtag Bliouça. Duplo significa que Deus quer que façamos mais do que já fizemos. Pastor Richard. Muito bem. Amém. Mas Deus quer o dobro desse poder. Aleluia. Deus quer mais. Deus quer mais.
mais do que já fizemos. Ele quer que façamos algo e porque Ele quer que demos frutos? Porque Ele quer que tenhamos uma igreja mega missionária em dobro. Existem muitas razões. Mas deixe-me dar-lhe algumas. Número 1. Mostra que somos uma igreja de verdade. Amém. Uma igreja realmente muito verdadeira mesmo de verdade. Tudo bem? Também é que se dermos frutos e crescermos, isso mostra uma coisa, que somos uma igreja de verdade. Porque algumas igrejas não são reais. Alguns estão mortos. Praticamente não há igrejas. Virtualmente, elas não são. Todo motivo pelo qual Deus quer que a gente expanda é o motivo pelo qual Deus quer. Por que uma mulher gostaria de ter um filho? Por que as mulheres querem ter filhos? É algo tão doloroso e tudo mais, mas elas querem ter. Agora, um dos motivos pelos quais as pessoas querem ter filhos é que isso mostra que elas são realmente mulheres. Não é verdade? Ou até mesmo o homem que diz que é um homem de verdade. Você já ouviu essa expressão antes? Ele é um homem de verdade ou ela é uma mulher de verdade. No passado, tudo era culpa da mulher, mas 40% mulher, 40% homem. Aqueles que não conseguem ter filhos, e 20% é por causa dos dois. Você sabia disso? Então, o fato é que algumas pessoas, algumas mulheres, não são mulheres. Você sabia disso? Algumas mulheres não são mulheres, não são do sexo feminino. E eu, pessoalmente, conheci uma mulher que era um homem. Fazem operações para transformar homens em mulheres. Da próxima vez que você vier a Genebra, eu te mostro. Ela fica no local onde ficam as prostitutas em Genebra. Para que possamos apresentá-la a você completamente e detalhadamente. Ele ou ela? Ela era um homem. Ele se foi. A Chamane. Agora, é importante notar que há pessoas que se casaram com esses indivíduos e, como resultado direto dessa união, ficaram profundamente perturbadas e afetadas em suas vidas diárias, enfrentando desafios emocionais e psicológicos consideráveis. E agora essa pessoa é, na verdade, um hino. Tudo bem. Lembro, senhora, na enfermaria ginecológica, estudante de medicina. Ela tinha 20 anos. A mãe dela a levou para a enfermaria ginecológica, a clínica de ginecologia, porque ela nunca tinha menstruado. Ela nunca tinha tido menstruação. Mas ela parece normal. Ela tem o corpo de uma mulher. E o corpo de uma mulher é assim. E assim também. E isso é causado pelo estrogênio. É uma coisa fisiológica, causada por hormônios. Se eu te der hormônios de estrogênio agora, você vai começar a se tornar. Você pode não conhecer um homem. Se eu te der hormônios de estrogênio, você começa a desenvolver seios e vai ganhar peso assim, aqui na frente e depois atrás também. O que acontece é que o corpo é instruído a mandar gordura para certos lugares. Entendeu? Então, o fato de estar se distribuindo, em vez de ir para todo lugar, vai aqui, vai aqui, vai aqui. É isso que estou dizendo. Então, o que acontece é que essa moça, ela tinha 20 anos. Nunca vou me esquecer dela. Nunca vou esquecer aquela palavra. Nunca vou esquecer. Porque o nosso médico disse que isso pode ser uma questão de exame, ou você mesmo. Por que vai acontecer e eles vão te perguntar qual o problema dessa mulher? Não sabem que ela é um homem. E ela tem seios normais. Parece normal. Tudo. Pelos pubianos. É assim que vocês chamam as pessoas? E pelos pubianos também. Tudo igual a uma mulher. Mas internamente ela não tem útero. Tudo bem? Ela não tem ovários, nem trompas, nada.
Não irei além. É o que ela tem. Ela pode casar, pode ter relações sexuais normalmente. Tudo certo, mas você não saberia que ela sofre da síndrome da feminização testicular. Então, na verdade, ela é um homem. E o que é isso? Ela tem testículos. Você sabe o que são testículos? Ela tem as bolas, só que dentro do abdômen. Você entende o que eu, ILT, break time igual 0.5S e GT. Quero que você entenda muito bem o que estou dizendo agora mesmo. Bem, em vez de ovários, ela tem testículos. Agora, os testículos produzem um hormônio e o testículo deveria ter descido. Um bebê está sendo formado? Em certo momento, quando o bebê está no útero, os testículos descem. Então, quando o bebê está... Mas uma das coisas que a gente verifica é se os testículos estão lá, porque às vezes eles não descem. Isso chamamos de testículos não descendentes. Às vezes descem. Entendeu? Certo. Então o que acontece é que o testículo não desceu. E aí, quando ele produziu o hormônio no caminho, o hormônio mudou, sabe? Passou por uma reação química e virou algo parecido com o estrogênio. Você está acompanhando o que eu estou dizendo? Foi assim que isso aconteceu. Então, a mulher que era um homem tem um testículo dentro dela. Ela está produzindo o hormônio masculino, que se transforma em um hormônio feminino. A mulher parece uma fêmea. Se genotipar, ela é XY. XY é um homem. 20 é uma mulher, ela é XY e é um homem. Essa pessoa não se importa com os fatos. Acontece em famílias. Então, como todas as irmãs têm, temos lindas meninas. Posso lhe mostrar uma imagem no meu livro didático. Garotas bonitas gostam disso. 2 irmãs tiraram uma foto ali. Viu? 2 irmãs. Mas ambas têm. Você se casa com eles. Concluo. Sabe? Isso acontece em famílias assim. Mary, o que estou dizendo é que ele não está certo. Doutor? Sim, entendi. Então é uma síndrome muito interessante, mas que te impressiona. E essa pessoa vai se casar, mas depois de um tempo, talvez não consiga ter filhos. E então você começa a se perguntar, você entende o que estou dizendo? Então, qual é o ponto que estou tentando fazer? Estou tentando dizer que, quando estamos na missão da Mega Igreja Double, estamos tendo filhos, abrindo filiais, vendo pessoas sendo salvas. É um sinal de que somos realmente uma igreja de verdade. Porque existem muitas igrejas falsas. Existem ministérios que agora são sociedades e muitas igrejas que agora viraram clubes de ex-alunos. A Associação de Ex-Alunos Clubes Keep Faith é a Associação de Estrangeiros. Amém. Clube de Expatriados. Amém. Associação de Estrangeiros. Sim. Agora são centros de recreação e comunitários. Quando o pastor Richard chegou à África do Sul, ele estava pregando. Não, eu realmente gostei quando o Richard pregou. Ele estava pregando e... Ah, sim, eu realmente quero muito. Quando ele vinha aqui para pregar sobre alguma coisa importante, eu ia pregar também. Quando voltei, ele estava pregando e disse algo que me deixou muito triste e profundamente comovido. Ele disse que, em um domingo, foi à igreja, ILT, break time igual 0.5S e GT, acho que onde vocês têm a igreja principal da comunidade. E acho que o padre ou alguém, o padre estava regando o culto de domingo. Padre regando. Cemitério igreja. Entende? Regando. As flores dos mortos. Você entende o que estou dizendo? Mas a igreja está morta. Não há ninguém lá e ele está atendendo e vigiando a casa dos mortos. É isso que aconteceu com a igreja.
Sim. E eu quero que você entenda que o nome igreja está em muitas coisas. E se quisermos garantir que somos realmente uma igreja de verdade aprovada por Deus, temos que ser uma igreja missionária dupla mega frutífera. Caso contrário, vai chegar o tempo em que também estaremos regando a sua graça. GRPR seja a sua graça quando você estiver lá. É só isso que vamos estar fazendo. Mas vou te dizer algo que Jesus disse. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Ele não deu muita atenção aos mortos, porque uma pessoa morta já está morta. Amém. E eu sempre digo, se querem honrar alguém, honrem enquanto a pessoa está viva, porque quando ela morre, não vê nada faz. Quando um presidente termina o mandato, constroem uma biblioteca. A do Ronald Reagan, a do Nixon, a do Gerald Ford. São cuidados, recebem segurança para o resto da vida. Onde quer que vão, são honrados. Mas na África, como em Gana, matam todo mundo que já foi chefe de Estado. Não existe nenhum ex-chefe de Estado vivo em Gana. Todos eles estão mortos e ou foram assassinados, sabe? Ou assassinados. Mortos ou não foram cuidados, exilados. Qual o nome dele? O general Afria, que era chefe de Estado, foi baleado e assassinado em uma estaca pelo governo, o PNDC. Qual é o nome dele? Achampo. O general Champiamon, ex-chefe de Estado, também foi baleado e assassinado. Tudo bem, pelas mesmas pessoas. O general Lacofu também foi baleado e assassinado pelo mesmo grupo. E então o presidente Lehman, sabe, ele morreu como um bêbado e morreu infelizmente. Eu o vi um dia no local e ele estava, sabe. Então, o que estou tentando dizer é que, se quisermos homenagear, não sei como cheguei nesse assunto, mas se você quer homenagear alguém, eu quero fazer algo pelos vivos, não pelos mortos. Amém. Então, se quisermos dar atenção e gastar tempo e esforços, vamos fazer isso pelas almas vivas que estão entre nós. Amém. Porque há muito a ser feito por aqueles que estão vivos. Não é que só os mortos são importantes de serem lembrados e homenageados e tudo mais. Mas, na verdade, Jesus nos ensinou, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Vamos fazer o que pudermos enquanto estamos vivos. Amém. Então, estou dizendo isso para te dizer que precisamos ser uma igreja duplamente mega, orientada para missões. Caso contrário, facilmente deixaremos de ser uma igreja de verdade. Amém. O próximo motivo é para que não morramos. Você sabia que quando você não está vivo, você está morto? Você sabia que o primeiro passo para andar para trás é diminuir o ritmo? O primeiro passo para retroceder, para voltar atrás, é diminuir o ritmo. Suponha que você está indo. Você passa o cruzamento. Tenho certeza de que alguns de nós se perderam quando estavam vindo. Você passa cruzamento, deveria ter vindo este lugar. O primeiro passo para voltar ao cruzamento é diminuir a velocidade, depois parar completamente e então começar a voltar. Então digo que assim que a igreja diminui o ritmo e paramos, retroceder. Acabei de vir de Zurique, Suíça, e estamos procurando um novo lugar para nos reunir em Zurique. Então eu fui a uns 3 salões diferentes. Em um dos salões que fui, achei que estava. Sabe, às vezes quando prego sobre certas coisas, me pergunto, sabe o que quero dizer? Fomos a essa igreja, tocamos a campainha e apareceu um padre. Ou melhor, não era padre, era o zelador da igreja. E ele abriu as portas para que víssemos salão lá embaixo. Depois ele nos levou para cima. Lindo salão. Perguntei quantas pessoas esse lugar pode ver. 880 historiador da igreja velha Zindinji. Se você ler a história da igreja, Zunji foi contemporâneo de Martinho Lutero na Suíça. Tudo bem. Quando Martinho Lutero pregava na Alemanha, Deus levantou Zwinglio na Suíça. Zwinglio pregava em Zurique. Tinha 2 assistentes, Hans e Grelle. Esses associados se separaram de Hans e Grelle de Zwinglio, sentindo que Zwinglio não estava indo até o fim na reforma.
Na reforma, eles tentavam tirar as imagens. Zwinglio tirou imagens. Havia estátuas e todo tipo de coisa. Estavam batizando bebês e queriam que tudo isso parasse. Então seus associados, Men e Drebel, se rebelaram contra ele e afogaram no rio. Afogaram Men por suas crenças. Eles o afogaram no rio Zurite. Você vê poderosos. Firmes fé. Você entende o que eu estou dizendo? Agora, esse Zwinglio e esse cara, aquela igreja foi, olha, é chamada de igreja Zwinglio. A igreja leva o nome deles. Cara, eu não sei se é lá que ele estava. 880 pessoas sentadas, cabendo naquele prédio. Então o homem começou a conversar e disse, agora temos 20 pessoas à igreja. E ele disse, pessoas idosas. Ouvindo uma visão. Ele disse, só pessoas idosas. Alguns deles nem conseguem subir as escadas. Então eles têm que carregá-los ou até ir de carro para trazê-los até a igreja. Pessoas idosas. Nos anos 80, a Suíça tinha uma das maiores expectativas de vida do mundo. Então as pessoas vivem muito. E ele disse algo assim, os jovens não vão mais à igreja. Estou te dizendo, Dom, deveríamos ter uma mega igreja dupla, a gente não morre. Ele disse, 20 pessoas. Sabe o que ele disse? Que como as coisas estão, decidiram fazer cultos 2 vezes por mês. Então agora eles fazem o culto de domingo a cada 2 semanas para essas 20 a 30 pessoas. Vou dizer cerca de 20 pessoas que vão ao culto. Eles tocam lindamente. Você vê o órgão de tubos. O governo vai fechar o lugar no ano que vem e eles não têm como manter. Você vê como o farol pode se tornar. Você acha que é diferente. Pessoas morreram. Tem muito pouca gente sentada aqui que morreria pelas suas crenças. Aquele homem, o pastor assistente de Zwinglio, morreu. Eles o afogaram no rio. Porque ele era contra batizar bebês. Ele era contra ter imagens na igreja. Eles eram contra a salvação por meio da venda. Sabe, você compra a sua salvação. Era assim que a igreja católica fazia. Você compra a sua salvação. Sim, a salvação custa 20 libras. Salvação de 20 libras. Salvação de 30 libras. 50 libras. 100 libras. Dissemos que somos contra isso. Foi isso que Martinho Lutero veio e pregou naquela porta. Ele disse que somos salvos pela fé. Essa foi a revelação de Martinho Lutero. E essa foi a revelação de Vini. E o pessoal acreditava. Homens e mulheres, eles foram excomungados e afogados. Um deles foi afogado. Quantos de vocês seriam afogados por isso? Eu vi um rio no caminho. Estávamos vindo. Afogar no rio, estamos tão determinados a fazer a obra de Deus. Vocês iriam ligar para seus parentes. Estou dizendo que precisamos ter uma igreja que não morre. Enquanto construo a igreja, enquanto cresço. Quando fui à Malásia, conheci um pastor há 25 anos. Me tornei o superintendente geral das Assembleias de Deus na Malásia quando tinha 26 anos. Sim, ele era um homem jovem. Hoje ele tem 56 anos. Ele disse, fui superintendente geral das Assembleias de Deus todos esses anos. E ele já passou por isso. Seus pastores auxiliares estão há menos de 20 anos. Este aqui está há menos de 15 anos. Este aqui está há menos de 10 anos. Não são pessoas que estão por aí há pouco tempo. Sabe, esse novo tipo de igreja tem 3 anos. Aí esse homem vai começar uma igreja. Este aqui, 2 anos. E já está se separando de todos esses. Sim. E você vê igreja estabelecida, abençoada. O homem da camisa vermelha. Todas essas pessoas estão na igreja. Amém. E eu quero dizer que já vi pessoas que têm uma igreja e a igreja continua viva depois de 20 anos. Qual é o futuro da Lighthouse? Eu olho e pergunto, e daqui a 100 anos? Porque, veja, embora estejamos esperando que Cristo venha muito em breve, por causa da Europa, do jeito que as coisas estão indo e tudo mais, não podemos sentir que Cristo está vindo agora. Quero que você saiba que anos atrás eles também pensavam que Cristo estava voltando, especialmente com pessoas como Hitler. Quando Hitler tentou conquistar a Europa, sempre foi há centenas de anos. Eles sempre pensaram que Cristo viria.
Certo. Yes, indeed. You understand? E concur? Obi. O que acontecerá com a igreja de Grenal daqui a 100 anos? Haveria alguém lá? É Grenford? Vai ter alguém em Grenford? Lighthouse Chapel London. Vai ter alguém na igreja? Lighthouse em Zurique. Lighthouse em Genebra. Lighthouse em Dana. O que vai acontecer quando eu morrer e não estiver mais por aqui? Um dia eu vou morrer, se Jesus não voltar. Ou eu vou ao seu funeral ou você vai ao meu. Amém. E o que vai acontecer daqui a 100 anos? Nós precisamos ter uma visão para fazer a obra de Deus do jeito dele. Caso contrário, eu te prometo que o diabo vai tentar nos destruir e não estaremos mais aqui. Amém. O próximo motivo pelo qual precisamos ter uma igreja missionária mega e dobrada é porque o diabo quer isso desesperadamente. Quero dizer que os olhos do diabo estão concentrados em nós. Agora, o que eu quero dizer com isso? Estou falando profeticamente. Me escute. Quando você lê a Bíblia, tem uma história lá. E quero que você tome nota. Quando você voltar para casa na semana que vem, vá ler. Havia um certo rei chamado Acabe e ele foi para a guerra. Você está me ouvindo? Sim. Você está aqui? Sacuda a pessoa ao seu lado. Diga a ele que estamos falando de Acabe agora. Agora, ele era o rei israelense. Ele foi o Benjamim Netanyahu de sua época. Então Benjamim Netanyahu estava indo para a guerra com a Síria. Você sabe, o lugar do rei Jordan, tudo bem? Então eles estavam lutando com a Síria. Agora, o que aconteceu foi que naquela época Israel estava dividido. Então havia um primeiro-ministro e um vice-primeiro-ministro em Judá. Uma pequena província, e era Josafá. Agora ouça esta história. A Bíblia diz que Acabe chamou os profetas para perguntar: o que vai acontecer? E todos disseram: vai dar certo. Com você vencendo, as coisas vão melhorar. Você é abençoado. Então Josafá disse: tem mais algum profeta? E eles disseram: tem um cara, ele sempre fala coisas ruins. Então eles disseram: de qualquer forma, você liga para ele. Então sobre esse cara, nós falamos. Então eles foram chamá-lo. O nome dele é Macai. Tudo bem. Quando você for para casa, vai e leia uma história muito interessante. Primeiros Reis. Agora, quando eles chamam Macaia, eles perguntam: o que vai acontecer se entrarmos em guerra com a Síria, Benjamim e lutarmos com a Jordânia? O que vai acontecer? Você sabe o que Mia disse? Mia disse: vocês vão ganhar a guerra. Então Acabe disse: tolo, eu não te disse a verdade? Porque ele sabia que o cara estava mentindo. Meu amigo disse que viu o povo espalhado por toda parte. Todo mundo está disperso. Derrotados. Não há esperança. O que Jaminânia disse foi: tá vendo o que eu te falei? Esse cara é uma pessoa má. Fala coisas ruins. Diz que coisas ruins acontecem comigo. Disse ao povo: prendam-no, coloquem-no na prisão e deem o pão da aflição até que eu volte em paz. Micaías disse: se você voltar em segurança, o Senhor não falou por mim. Então Acabe decidiu tentar superar a profecia usando uma estratégia especial. Normalmente, quando iam para a guerra, o rei usava suas vestes. Sabe, às vezes, quando os pastores são oficializados, você usa a veste que nos diferencia do congregante comum. Então ele disse a Josafá: você usa suas vestes. Eu não vou usar minhas vestes. Vou ser apenas como uma pessoa comum na batalha. E Josafá, o rei, também. Eu não sei por que você concorda com uma ideia dessas. Porque isso significa que você será o alvo fácil. Você será o principal alvo. Fiquei muito surpreso que ele concordou com isso. Mas ele concordou. Então eles foram para a guerra.
Benjamiel e seu vice-primeiro-ministro, eles foram para a guerra com a Jordânia. Quando foram para a guerra, o comandante sírio chamou todos os comandantes do seu exército e deu a eles uma ordem muito interessante. Quero que você preste atenção nisso. Ele disse: não lutem com ninguém no campo de batalha. Não lutem com ninguém, seja grande ou pequeno. Apenas um homem, o rei de Israel. Ninguém. Ele disse: nem grande nem pequeno. Não persigam ninguém, nem grande nem pequeno. Somente o rei de Israel. Isso significa que eles têm o seu alvo. Não lutem com menores, com comunhão, com assistentes. Lutem apenas com o pastor. É isso que significa. Significa lutar com ninguém, exceto com quem causa o problema. Eles foram para a guerra. Então, enquanto estavam lutando, viram Josafá com suas vestes. Eu te disse isso. Então os 32 comandantes e todo o exército da Síria o seguiram. Só Jeú estava se movendo no meio da multidão. Ninguém sabia quem ele era, mas a palavra do Senhor não pode ser quebrada. Então, quando Josafá viu que iam atacá-lo, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor: por favor. Então eles perceberam que ele não era o rei de Israel. Ele gritou: viu a morte. A Bíblia diz que, ao verem que não era o rei, o deixaram. Instruções: não lutem com ninguém, com o alvo principal. Apenas um homem. Então a Bíblia diz que havia um jovem que pegou seu arco. E, por acaso, a palavra no reino diz ao acaso. Por acaso, ele lançou a flecha e ela passou direto por Elabe, que estava apenas passando pela multidão. Isso é o que simplesmente chamamos de bala perdida. E a Bíblia diz que a flecha passou pelas juntas da armadura dele e atingiu. E Acabe então disse ao comandante de seu carro: fui atingido gravemente. Então ele se afastou e disse isso. A luta aumentou e aumentou até o entardecer, e ele sangrou, sangrou e sangrou. E ele morreu ao entardecer, e o levaram para Samaria. Quando foram lavar o carro de guerra, os cães vieram lamber o sangue, porque havia uma profecia que dizia: no lugar onde lamberam o sangue do seu vizinho, lamberão o seu sangue. Mas eu quero que você veja uma coisa. O diabo sabe quem é seu inimigo. O diabo sabe quem é seu inimigo. E o diabo sabe que não há problema em lugar nenhum, exceto na igreja. O islamismo não incomoda o diabo. Persivov. O budismo não incomoda o diabo. Você sabia disso? Você sabia disso? O budismo não incomoda o diabo. O discurso não incomoda o diabo. As festas e as drogas, todas essas coisas não incomodam o diabo. Só existe uma coisa que incomoda Satanás. E é por isso que até em Israel, tem um grupo que eles não querem, os cristãos. Mas eles tentam fazer de Israel um estado judeu, assim como os estados muçulmanos são islâmicos. Eles querem fazer um dia judaico para que não haja igreja lá. E o diabo sabe que o único problema dele neste mundo é uma igreja missionária mega, duplamente mega. E todas as forças dele estão contra nós. E isso explica para você. Não explica. Porque hoje a Europa está morta. Basileia enviou missionários juntos. Papa Basron, em 1815, eles abriram uma importante escola em Basileia para criar uma instituição que treinasse missionários autossuficientes, que se preparariam e se sustentariam completamente sozinhos, de forma independente. E em 1828 eles enviaram 3 missionários para Gana. Isso não é uma igreja missionária mega maravilhosa? 3 deles vieram para Gana em 1828 e, em 3 anos, todos os 3 missionários estavam mortos.
E então eles pediram por mais. Pastor Jô, você está comigo? Eles telefonaram de volta para Basileia e disseram que os 3 jovens, Pastor Jonathan, Pastor Papa e Pastor Ocaia, morreram. Enviaram mais 3, Pastor Pedro, Pastor Clemente Maria. Amém. E em 3 anos, 1831, nos 4 anos seguintes, 3 que estavam lá morreram. Em 1835, eles enviaram mais um. Esses 3. Em 18, enviaram 2 pessoas. O homem chamava Andrés, esposa R. marido e mulher. Eles vieram para Gana e disseram Pastor Obi e sua esposa Lia. E você sabe o que aconteceu? Eles decidiram se mudar para as montanhas e porque, veja, os mosquitos nas partes de Teua eram demais. E aí eles trabalharam com os Herales e os Herales ajudaram eles a tomar um remédio e ajudava a sobreviver. Entendeu? Você está falando sobre a igreja suíça de Basileia? Quando fui à Malásia, perguntei se vocês têm Basileia. Eles têm a missão de Basileia na Malásia. Basileia. Suíços foram para a Libéria. Não deu certo. Então vieram para Gana. Ah, sim. E hoje, você e eu, cristão, vim da Scripture Union, mas foi um desdobramento da igreja. A presbiteriana, anglicana, católica e por aí vai. Igrejas em Gana. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, isso era um ramo ou ministério em todas as escolas secundárias. E foi o trabalho missionário dessas pessoas que levou ao estabelecimento de uma igreja. Quando o pai do pastor João morreu, fomos para a cidade natal dele e eu estava esperando eles trazerem o caixão. Então andando para lá e para cá. No cemitério, pessoas enterradas. Enquanto caminhava no cemitério, li os nomes nos túmulos. Suíços enterrados ali. Eles vieram para lá, viveram lá e morreram lá. E você pode ver a igreja, o culto fúnebre do pai dele, a igreja construída por essas pessoas. Se aquela igreja tinha 100 anos, lembra? 100 anos. 100 anos de idade. Menos 1999 dá 4, 1995 18. Telefone, e-mail, celular, fax, DDI, RO, eletricidade, água, nada. Eles voltaram e morreram. Eles viveram lá e morreram pelo Evangelho. Satanás olhou para essa igreja e disse: olha, se tem uma coisa que eu preciso destruir, é essa igreja missionária. Os britânicos também enviaram missionários. Os alemães também enviaram missionários. E o diabo mirou na igreja da Europa. Todos os olhos voltados para a igreja. Não abandone tudo e feche apenas a igreja na Europa. E hoje temos igrejas que estão vazias. Quando você vê um homem branco que acredita em Deus, você se surpreende. Não é verdade que eles não acreditam em Deus porque o diabo disse para não brigar com ninguém, só fechar aquela igreja. E eu estou te dizendo que o diabo pensa assim. Para nós agora é tipo, vamos conversar sobre o que está acontecendo nesta igreja. Então, temos que nos preparar porque a mente, o coração e o alvo do diabo somos eu e você. E sou eu. Não brigue com ninguém. Todos os pequenos vão atrás do homem principal. Você pode conseguir um homem. Não é uma história interessante? Tudo bem. Então, quantas razões você tem para ser um mega missionário? O seu número 1 é o que mostra o que é realmente real. E o seu número 2 mostra que somos assim para que não morramos. Próximo. Os olhos do diabo estão concentrados em nós. Amém. E assim, Deus está nos dizendo que agora devemos nos levantar. Você está sentindo calor? Você precisa se reerguer e encerrar. Amém. Amém.
Esteja preparado, porque o diabo está agindo. Alguns anos atrás, eu hospedado no Hotel Panorama. Eu estava dormindo no quarto 14. Fiquei lá por 3 anos. Uma noite, alguém apareceu lá durante a noite. Não quero mencionar o nome dele. Uma vez, dormindo, o segurança contou que o homem andou pelo hotel espalhando coisas. Ele tinha um escritório lá. Ele também estava lá. Então ele andou pelo lugar espalhando coisas e dizendo coisas ao nosso redor. Enquanto isso, eu estava roncando. Minha esposa me diz que eu ronco às vezes. Eu estava roncando. Ele estava fazendo seus encantamentos. Se você acha que o diabo está de folga, você está brincando. Se você acha que o diabo está de férias, você está enganado. Ele não está de férias. Você está descansando. Ele não está descansando. Nós não podemos nos dar ao luxo de descansar. Temos que fazer a vontade de Deus. Amém. O próximo motivo pelo qual não podemos descansar. Você está me ouvindo? Sim. Porque enquanto estamos descansando, o diabo está trabalhando. Eu estava conversando com meu cunhado e perguntei a ele como era. Eu disse a ele que queremos começar uma igreja no Líbano. Eu perguntei, como é lá? O Líbano é islâmico? Ele disse que não. Ele disse que o presidente do Líbano é sempre cristão. Lá tem cristãos e tem muçulmanos. O presidente é sempre cristão. Eu disse, então, o Islã, os muçulmanos estão lá. Mas ele disse que agora há mais muçulmanos do que cristãos. Entendeu? Mais muçulmanos. E se você pegar um país como Gana, o Islã cresceu, tem mais visibilidade. Eles têm rádio. Quero dizer, eles têm poder. Eles estão no governo. Eles receberam 2 feriados. Não importa o que esteja acontecendo em Gana, o imã estará lá, o cristão estará lá e o tradicional, como eles chamam, também estará lá. Oh sim, assim. Oh sim, os lugares que não queremos chamar de muçulmanos estão lá. Os zongos, eles estão lá. Os lugares pobres estão lá. Quantos de? É por isso que, igreja missionária, somos igreja que envia pessoas para sacrificar suas vidas. Hoje eu conheço esta campanha de acampamento. Estou te chamando para sacrificar sua vida. Amém. Estou te chamando para sacrificar, para ser um missionário para o Senhor. Porque esse é o tipo de igreja que Deus quer que tenhamos. Deus quer que sejamos uma igreja orientada para missões, entrega a vida. Até fazermos isso, não somos uma igreja. É a realidade. Quantos de nós gostariam de ir para o norte de Gana? Um dia eu fui para Tamar pela primeira vez. Acho que fui na estação errada. Quando chegamos lá, o ar-condicionado estava ligado no carro, enquanto o ar-condicionado soprava. O sol que entrava pelo carro era mais forte que o ar-condicionado. Eu estava andando, então paramos e eu toquei no carro. O carro estava tipo, sabe quando você coloca uma frigideira no fogão? Fica quente. Quando toquei, nossa, o carro estava quente. O sol estava muito quente. Quando chegamos lá, você sente o ar quente soprando, exatamente como o vento sopra quente, como o escapamento de um carro. Então eu disse a mim mesmo, se Deus estiver bravo comigo um dia, este é o lugar que ele Era. Amém. Um dia, um tribunal ficou bravo comigo e ele foi para este lugar. Mas há pessoas lá, Patrick gosta, que estão na Noruega ou na Suécia ou em qualquer outro lugar. Sem chance. Lindo país. Eles se desentenderam. Abandonaram tudo e agora seus filhos estão indo para a escola em Tamari. Sim. Não. Eles não foram lá só por um tempo. Eles foram para lá para se estabelecer, para viver suas vidas lá, para a casa deles.
A estrada até a casa sobre a qual a pessoa está falando tem cerca de 20 quilômetros. Agora, essa estrada de 20 quilômetros é uma estrada de terra. E essa estrada de terra levanta uma poeira vermelha. E essa estrada, sabe, é tipo quando você estava vindo. Você passou por cima do curral de gado? A estrada toda, por 20 quilômetros, é assim. Então, quando você está indo, o carro inteiro, você nem consegue ir rápido. E se você vai rápido, pode capotar fácil. E aí vai você, a esposa dele, os filhos dele. Eles têm 3 filhos. Eles largam tudo. É lá que eles estão pelo evangelho. E você vai estar lá com o povo. Quando você fala com eles, eles nem acreditam em você. Sabe, lá tem muçulmanos e católicos. Essas são as 2 coisas que eles têm. E aí, as pessoas são de tipos diferentes. Cada pessoa é diferente. Amém. É para isso que Deus está nos chamando neste acampamento, para sermos uma igreja que envia pessoas para morrerem sacrificialmente por Ele. Amém. É por isso que viemos para o acampamento. Viemos para o acampamento porque Deus está dizendo que todos devem ter esse sonho e essa visão de ter uma grande igreja. Eu perguntei, por que você quer ter uma mega igreja? Por que você chama de grande? Não é orgulho? Não é orgulho. Não é orgulho. Não é nada disso. A mega igreja dessa forma significa que é uma confissão. É uma confissão porque temos alguns naquela igreja. Alguém estava me criticando que às vezes temos uma igreja com 3 pessoas. 6. Eu disse que mesmo assim é como se uma pessoa fosse um juiz. Só preciso de uma pessoa para começar uma igreja. Então, às vezes temos pessoas, mas dizemos que é uma mega igreja dizendo mega. Isso me torna. Torna-se mega. E quando há uma mega igreja, isso significa que muitas pessoas foram tiradas do mundo. Veja, a igreja é apenas o remanescente do nosso trabalho evangelístico. A igreja é o que você tem. São suas economias. A igreja é a sua economia do seu trabalho. Ao trabalhar, você recebe 1.000 libras, 100 francos suíços, o que chamamos de salário, certo? Depois, perde uma parte para aluguel, gasolina, seguro e outras coisas. E o que sobra é quanto? Steve, quanto sobra? Vamos dizer 100 libras. Esse é o saldo. O saldo é o resto. Quando vamos, pegamos para as pessoas. Alguns ficam incomodados. Alguns acreditam. Alguns vão embora. Alguns vêm por um tempo. Alguns vão embora. Alguns vão para outro lugar. Alguns se tornam muçulmanos. Não caia. O restante de tudo isso é o que resta na igreja. Quando olhamos a igreja, estamos olhando as economias. Amém. Das almas. Amém. Depois que todo o trabalho foi feito. Isso é o que aconteceu. E eles olham para a igreja e usam a igreja como índice, como régua, indicador do que devemos fazer, uma das melhores coisas. Se você quer ver até o seu evangelismo, olhe para a igreja. A igreja é o saldo, é sua poupança, é o que sobra depois do seu trabalho. Então, quando você tem um número grande, isso significa que você sabe. Porque quando você tem 100 pessoas, 500 já foram embora. 500 estão irritadas com você. 500 te criticaram e se foram. 500 estão ofendidas. 500 a BBO. 500 dizem que os pastores só querem dinheiro. 500 dizem que não vão mais ser igreja. E o saldo é 100. É por isso que vamos ter uma igreja grande. Ele está falando de uma mega igreja. Amém. Você precisa ter uma mega igreja pescando. Se você é pastor, membro, líder, seja o que for, você é um membro. Porque essas mensagens eu as prego para toda a igreja. Eu não me importo. Quando a igreja entende que uma igreja grande é algo bom, então a igreja está saudável. Isso mesmo. Porque há pessoas que não querem ter mais pessoas na cadeira delas. Eles dizem que estamos bem como uma família assim, sabe? Tudo é bom, nós nos conhecemos e assim por diante. Não vamos ser muito grandes.
Não é o caso de pessoas assim. Mas esse não é o nosso sonho. Nosso sonho é ter o dobro do que temos em mega igreja e uma igreja missionária. Um missionário. Uma igreja que doa e envia nossos. Lado. A vontade do Senhor é que nossa igreja seja missionária. Churco o meu trabalho missionário financeiro. A Work deve ser um que vai longe. O pastor Robert me mostrou um fax da Bielorrússia. Você conhece a Bielorrússia? Costumava ser na União Soviética. União Soviética. E então, eu queria que você tivesse trazido esse fato. Aqui, ligou de novo hoje à noite. Ele ligou de novo hoje à noite. Ele está dizendo que, sabe, ele veio à igreja. Ele disse, Pastor Robert, o pregador é tão bom, estou tão abençoado. Então ele lê alguns dos livros e se sente muito abençoado. E você sabe, ele disse que agora está recebendo saudações não apenas dele, mas de muitas outras pessoas que também estão lendo os livros e que também são abençoadas. E por favor, venham aqui, você sabe, para nos visitar e começar uma igreja aqui na Bielorrússia. É um bielorrusso, não um ganês. Então preciso de um missionário. Não basta fazer pluga. Eu preciso de você. De core. Ó Jesus disse ao meu irmão que em qualquer lugar onde temos acesso para entrar num país. Você entende o que estou dizendo? Ele disse porta que está aberta a quem irá quando terminarmos este acampamento. Eles serão missionários de ouro em de sua vida. Desvista do seu trabalho. Aqui estou, aqui estou. Eu tenho que terminar. Por favor. Eu estou absolutamente e completamente certo de que isso é uma verdade inquestionável. Falando sobre uma igreja de verdade. Não estou falando da igreja que faz seu trabalho. Coincidentemente, incidentalmente, você está por perto e, se for conveniente, a obra de Deus pode continuar convenientemente. Chegou um momento em que algumas coisas não serão mais convenientes. Amém. É a verdadeira igreja. E é isso que Deus está dizendo. Devemos ser uma igreja missionária. Deve ser uma igreja. Vamos ler. Mateus 28, 19, 18. Ok, Mateus 20, 18. E Jesus disse todo o poder. Voltai, pois, para casa e batizai-os em nome do Pai. E para onde? Todas as nações. Todos. Nação. Todas as nações. Sabe, quando eu estava no meu quarto antes de vir para cá, você sabe, eu acredito que conheço o Senhor. Eu simplesmente senti fortemente que o mundo inteiro pode ser salvo por este grupo. Aqui. Amém. Sabe, e eu fico tão chocado. Jesus tinha seus 12 pescadores treinados e deu essa instrução para os 12. Que legal! E ele os deixou e confiou neles. Mas eles obedeceram a tal ponto que morreram obedecendo a ele. Eles morreram obedecendo a ele. Hoje, se você envia alguém... Quando enviei meu pastor para a Serra Leoa e ele estava lá, eu fiquei com medo quando a guerra começou. E se ele morresse? O que as pessoas diriam para mim? Por que você manda alguém para a Serra Leoa? Quem vai cuidar da esposa e dos filhos? Você teria ouvido pessoas falando contra mim. Reinhard Bonk, quando ele tinha caminhões cruzando a África pregando. Um dia, os caminhões se envolveram em um acidente terrível. Aqueles enormes caminhões articulados, acho que eram 2, e os motoristas e as pessoas que estavam nos caminhões morreram. E alguns deles tinham esposas e costas de sabão. Deveríamos ter ouvido o que os cristãos disseram. Cristãos. Estou lhe dizendo que quando você envia pessoas para lá e algo acontece, elas começam a criticar. Então as pessoas nem gostariam de enviar pessoas. Até eu não gosto dessa ideia. E se algo acontecer?
O que as pessoas vão dizer? O que a família vai dizer para você? Às vezes, nem nós matamos ninguém. A pessoa acabou de morrer na igreja. Do jeito que as pessoas se comportam com a gente, você se pergunta até que ponto o melhor está funcionando para você. Ter matado uma pessoa para multiplicar os membros. Alguém disse que eu fui para a Índia buscar poderes. Quando começamos a ter milagres, cultos e curas. Disseram que fomos para a Índia buscar poderes para fazer curas. Então talvez se alguém morresse, diriam que o Juju matou uma pessoa para multiplicar a igreja. Uma vez ouvi falar de um pastor que enterrou 7 vacas e as vacas viraram vermes, sabe, debaixo da terra. E todas essas teias são os membros. Na Nigéria, muita gente vê como as pessoas pensam. É uma pena, mas Jesus disse, ide, portanto, a todas as nações. Então, você acha que era isso que o Senhor estava me dizendo no meu quarto? Será possível que o mundo inteiro possa ser salvo ou impactado profundamente só por esse grupo aqui? Quantos aqui querem ser usados pelo Senhor para impactar este mundo? Amém. Ide, pois, por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei, para que agora as pratiqueis. Capítulo Desculpe. Atos, o livro de XS. Capítulo 10. No capítulo 8, alguém infelizmente faleceu, uma morte que ocorreu no capítulo 7. E, subsequentemente, a narrativa prossegue e se desenvolve no capítulo 8, dando continuidade à história após o trágico evento que marcou o capítulo anterior. E Saul consentiu na sua morte. E, naquele tempo, houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, espalhando-se por todas as regiões da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E homens piedosos levaram Estevão para o sepultamento. Não foi assim? E fizeram grande lamentação por ele. Quanto a Saul, ele devastava a igreja, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres, lançando-os na prisão. Versículo 4. Portanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Qual era a sua altura? Espalhados no exterior foram para onde? Em todos os lugares, pregando a palavra. Amém. 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 Quero que você veja aqui que isso vai para todas as nações e para todo o mundo. Vou lhe dar mais 8 razões. Número 1. É uma instrução direta do Senhor. Direto. Há algumas coisas implícitas. Uma igreja em Meca é implícito. Mas quando falamos sobre ir a todas as nações e todos os povos com o Evangelho, é uma instrução direta. Não está implícito. Está muito explícito na palavra. Não é ambíguo. Está escrito em preto e branco. Você e eu podemos entender isso. Vá a todos os lugares. Vejo você indo a todos os lugares. Em Jesus, eles iam a todos os lugares. Vamos esperar pela perseguição? Algo próximo motivo. Que razão você tem aí? Instrução direta número 2. É o último comandante de Jesus. Amém. A última coisa que ele disse foi: Papai, por favor, vem agora. Vamos dizer algo para alguém rápido.
Você tem um filho. Você tem um filho. Qual é o nome dele? Judas Moisés Juan. Suponhamos, por exemplo, Judas Moisés. Suponhamos que lhe foi claramente dito que Deus nos livre de que isso não aconteça, em nome de Jesus, mas que, infelizmente, lhe foi dito que você iria morrer. Tudo bem. Até quando? Exatamente amanhã? Tudo bem. Qual a última coisa? Agora pense nisso muito seriamente. Você vai. Nós somos seus amigos, com quem você trabalha em estreita colaboração. O que você gostaria de dizer a ele? Fazer. Deveríamos tentar economizar o máximo de SOS possível. Agora você sabia que todo mundo está interessado nas últimas palavras de uma pessoa, hein? Sabe, quando a princesa Diana morreu, todo mundo queria saber se ela tinha dito alguma coisa. Ela disse alguma coisa? Disseram que ela disse algo. Dizem que ela falou sobre o quê? As pessoas estavam especulando sobre o que ela teria dito. Sabe o que a pessoa diria? A última coisa, esse homem no Zimbábue, Mugabe, a esposa dele morreu. Ela era ganesa. Ela morreu e eu me lembro de ter lido no jornal. A última coisa que acho que ele disse para ela ou ela disse para ele. Você gostaria de ouvir? Quantos gostariam de ouvir? Uma vez ela. Não vou te contar. Acho que ela disse algo. Lembro que era eu te amo ou algo assim. É, algo desse tipo. Tudo bem. Sabe, todo mundo pode dançar, rir, conversar. Se você vai morrer, as últimas coisas que você começa a dizer são bem diferentes de tudo que você normalmente fala. Imagina. Quero que você imagine. Agora me lembro de um avião que caiu. Não sei para onde ele estava indo, mas era um voo grande, turbulento. Era um 747 e o que aconteceu foi que o piloto sabia que eles iam cair e avisou as pessoas no avião que eles estavam indo, que iam cair. E não foi como aquele da Swissair que simplesmente caiu muito rápido. Esse ficou no ar por um tempo. Então, quando o avião caiu, todo mundo morreu. Mas quando vasculharam os destroços, encontraram mensagens que as pessoas tinham escrito. Você lembra desse acidente? Você não lembra? Se lembra que as pessoas tinham escrito em suas bolsas, em suas carteiras, mensagens. As pessoas tinham escrito. Você está em um avião e o cara te diz que em cerca de 15 minutos, mas não tem nada que ele possa fazer. Nós vamos cair. O que você começaria a escrever? Me diga, papai, o que você diria? A família e tal. Família. Você gostaria de falar sobre o quê? Minha esposa e meus filhos. O quê? Quero dizer, eu estaria pensando em como eles vão subir. Ele não deveria se casar. Você e sua esposa casasse? Não. Você deixaria isso como uma das suas últimas mensagens? Não. Você instruiria que ela não deveria se casar? Tenho certeza.
Você diria que ela não deveria se casar, que essa seria a última coisa. Você está reescrevendo bilhetes. Por quê? Certo. Escuta, estou tentando dizer algo aqui. A última coisa que uma pessoa faz, começa a pensar nas sérias, importantes. Por que você disse? Você fala esposa, filhos. O que você gostaria para sua esposa? Ok. O que você gostaria para seus filhos? O que você gostaria que fosse feito pelos seus filhos? Educação e tudo mais. Então, como você vai cuidar disso? Você tem 5 minutos para beber alguma coisa. Bom, vou dar meus detalhes. Você sabe onde está o dinheiro pequeno. Você escreveria com quem gostaria que seus filhos ficassem? Suplemento. Você está na peça com sua esposa. Oeste. Veja, você não pensou onde estariam as crianças que cuidam do meu filho? Você entendeu? É uma forma de você começar a pensar nas coisas mais sérias que dizem respeito à última coisa que você vai dizer. Irmão, que você tenha uma vida longa em Jesus. Vá até ele. Eu acho que sim. Escute-me. Quando alguém realmente diz algo, essa é a coisa mais importante a ser verdadeiramente ouvida e compreendida. A coisa 10. Você fala sobre sua esposa. Você fala sobre seus filhos. Você diz como quer que seus filhos sejam. Minha esposa sabe. Meus filhos não estudarão no exterior. Porque eu acho que se eles estudarem fora, podem se perder. Eu gosto que eles cresçam em Dana. Sim. Eu já até disse isso antes. E você pensa nas coisas mais importantes que te dizem respeito. Você não gostaria que sua esposa se casasse de novo. Alguém está escrevendo isso. Esse aqui vai escrever do além. Mãe, por favor, venha. Venha o mais rápido possível. Esse homem também tem apenas 5 minutos disponíveis neste exato momento para se manifestar. Eu sei com absoluta certeza e clareza exatamente o que ele vai dizer e quais são os seus verdadeiros propósitos. Você vai falar sobre suas calças que deixou no guarda-roupa. Elas devem ser bem guardadas. Suas calças estão em cima da sua cadeira, aquela que você usou no domingo. Não, de jeito nenhum. Oh, sério? E a sua caneta, N? Ele diz que é minha caneta? Canetas Draw. Deveria ser com minha esposa. Você gostaria de... Isso é loucura. Você vai morrer. Você está falando sobre o medo que seu animal de estimação causou em você. Sobre o que você falaria? Acho que também falo dos meus filhos. Meus filhos? Sim, é assim que eles devem ser cuidados. Como eles deveriam significar encontrar dinheiro para cuidar deles? Este aqui está mostrando pra gente como trabalhar hoje. Cadê o dinheiro? Quero que você veja isso. Esse cara não falar da camisa. Como passar a camisa? Filho fica ao seu lado. Você tem um filho?
Você tem filhas? 2 filhas. Você ensina sua filha a passar o vestido quando ela vai para a escola? Não fale sobre esse tipo de coisa. Você vai direto ao que é mais importante. Amém. Sua mensagem muda quando você está no seu último momento para a mensagem mais importante. Não tem ninguém que possa se levantar e me dizer que a mensagem mais importante da Bíblia é oração ou jejum ou qualquer outra coisa. É isso aqui. Aqui temos a última palavra do homem. A última palavra mesmo. Você não pode me dizer. O mais importante para ele é que devemos ir a todas as nações e nunca devemos parar de ir. A palavra vá. Isso 100 anos. Dom, e esse objetivo ainda vai. Não muda para. It is the main primary. Você está aí, pais? Vocês estão vivos? Poderoso. Você é abençoado? O objetivo não mudou. Parar. Você sabe. Vai. Paradas. Não muda. Ainda vai. Edmund, não é? Ainda vai. Ainda vai. Mesmo que você seja casado, Maria ainda irá até nós em 1999. Ainda vai. Ir ainda é ir. Ir não mudou para parar ou para qualquer outra coisa para ficar. Pausar, gravar. É bom. Pastor Steve Aui. Sim, ir ainda é ir. Olha, havia um homem. Ele tinha 39 anos. Ele era advogado. Ele desenvolveu câncer na coluna. Acharam uma hérnia de disco. Fui visitá-lo no hospital. Lembro de ter ido visitá-lo com o reverendo Saquei. Quando visitei. Nunca vou esquecer aquele dia. Na verdade, eu nem gostava de ir lá porque eu me sentia meio estranho quando os via. Lembro desse homem em especial. Ele perdeu muito peso. E esse era um homem. Ele até fez alguns trabalhos para nós. Um bom homem cristão. Quando estava no leito de morte, ele me disse: estão tentando me levar para o exterior. E ele sabia que tentariam levá-lo para fora do país. Então, o levaram para o exterior e trouxeram de volta. Nunca o vi até morrer. Lembro a última vez o vi. Ele disse: pastor, se Deus ouvir, a mensagem muda. Eu disse que a mensagem muda no final. Então mude sua mensagem agora, antes de chegar ao fim. Não deixe que te digam que este é o fim. Antes de mudar sua mensagem, mude agora. Não espere o fim para dizer: sou do Senhor. Sabe o que esse homem me disse? Ele disse: pastor, eu não queria prometer nada porque ainda havia uma pequena esperança de que ele conseguiria. Ele disse: mas se o Senhor me tirasse deste lugar, um advogado comum, ele trabalhava para uma grande instituição. Ele disse: se o Senhor me levantasse, eu não quero, prometo qualquer coisa, mas mesmo que seja só servir ao Senhor, só ser, quero dizer, um servo do Senhor, eu farei isso. Ele não disse que não faria. Ele disse: eu não quero prometer nada. Mas dava para ver que ele estava negociando com o Senhor. Essa é a última. Eu vou. A vida. A vida. Amém. Como é a sua vida? Você está aprendendo. Parar. Lembra quando estávamos tentando comprar seu carro? Quanto custou? 20. 720 mil cidades. Nós compramos um carro por pastel. Ele comprou o carro, mas eu estava esperando por ele, porque sou bom em fazer staging. Isto. Remover. Que 22. Só para conseguir os 20 mil de desconto. 720 mil cidades há muitos anos. Para que eu possa pensar em algumas coisas que não são nada agora. Lembro-me de quando eu tinha minha conta bancária. Qual é o nome disso? Não, em Londres. Não. A Binacional. 2 libras. Eu tenho 2 libras. Minha conta. Sim, eu tinha 2 libras. Minha conta.
2 libras. Não é nada. Nada. Todas as coisas que fizemos quando meu pai morreu. Ele tinha muitos galpões, entende? Meu pai era como um aristocrata. Lin, acho que você precisa de um café. Pega um café para ler. Meu pai era assim. Ele só comprava na Rainha de Might. Eu ia em lojas caras. Não é? É muito difícil para mim encontrar calça que me sirva. Eu sempre tenho que ajustar elas. Esse é o meu pai. Pai comprava em lojas caras. E ele nunca viajou de classe econômica. Mesmo que não tivesse dinheiro, ele ia de primeira classe. Amém. Fraques e tudo mais. As pessoas alugam essas coisas para ir a casamentos. Meu pai comprava mesmo, quando ele estava vivo. Ele conseguia ficar em hotel 5 estrelas em Londres por 6 meses. Já vi ele fazer isso. Já fiquei com ele em hotéis. Kentucky Fried Chicken com meu pai. Ele ia às corridas de cachorro e depois voltava para casa, sabe? Aquelas corridas de galgos onde a velocidade e a competição eram intensas. Eu fui várias vezes com meu pai, acompanhando-o tanto nas corridas de cachorro, observando os cães correndo com grande entusiasmo, quanto nas corridas de cavalo, onde a elegância e a força dos animais eram igualmente impressionantes. Ele era um apostador. Ele apostava mesmo. Quando ele recebia dinheiro, ele pagava a conta do hotel. Mas ele era rico. Sim. Ele trabalhava para empresas internacionais. Ele pediu um carro e recebeu um novo. E eu recebi direto um carro novinho para mim. Um dia ele me perguntou e eu disse que a gente precisava de um vídeo. Ele então falou para o pessoal pagar com uma televisão e um vídeo. Naquela época, uma televisão, quando vários vídeos e várias TVs eram verdadeiras e autênticas raridades. Naquela época, início dos anos 80, era só pagar com televisão, pagar com vídeo, pagar com isso. Sempre viajando de primeira classe. O único carro que ele podia dirigir era um Mercedes-Benz. Ele foi uma das primeiras pessoas a juntar os Millinden. Sim, Geis disse 431,4. Você está me ouvindo? O fish and chips que você encontra não é o autêntico, é um fish and chips especial. Não sei onde fica em Londres. Ainda estou tentando ver se consigo encontrar o jeito que eles vendem o fish and chips lá. Você sabe que o Príncipe Charles e outros vão nesse lugar. Eu não sei onde fica. Achar alguma coisa. Eu gosto de passar pela Great Portland Street porque era por ali que ele costumava andar. É por isso que você conhece a Baker Street, aquela região. Mas quando ele morreu, todas as coisas que ele comprou ficaram lá. As gravatas dele, sabe, naquela época eram realmente grandes e largas. Consequentemente, eu nem conseguia usar todos os ternos dele, pois as gravatas não combinavam ou eram desproporcionais ao meu estilo. Meu pai era um advogado respeitado, tendo se formado com distinção na Inglaterra. Eu, por outro lado, não recebi meu treinamento profissional em Dana, mas sim, toda a minha formação e capacitação foram realizadas na Inglaterra. Exerço a advocacia. Escreveu livros de direito, publicou-os na Inglaterra, lançou-os, vendeu-os na Inglaterra. Quando ele morreu, todos os ternos dele estavam lá. Ninguém conseguiu fazer nada com eles, nem eu. O carro dele estava lá. Tudo ficou simplesmente para trás. Acabou. Acabou.
Você acorda e simplesmente desaparece. E tudo pelo que você lutou não é nada. Então, não seria melhor? Sabe, às vezes, quando estamos vindo pra cá, eu vejo todo o campo e alguém viu uma casa grande. Alguém construiu uma casa enorme. Eu só disse pra mim mesmo, minha casa grande está no céu, e as outras eu vou aproveitar no céu. Lá tem campos e pastos melhores e outras coisas que a gente vai curtir no céu, com radiação e outras coisas ao redor. Estrada estreita, estradas estreitas e carros. E assim, no céu, como vou ter a minha? Minha vida está escondida em Cristo, em Deus. E quando Cristo se manifestar, minha vida começará a aparecer e a curtir. É aí que eu também vou começar a viver de verdade. É isso mesmo. Seja uma pessoa que calcula. Calcule. Eu disse calcule. Seus dias estão contados. Comece a contar. Amém. Só o diabo ficava me dizendo que ia me matar. Eu disse que já é tarde. Eu disse que já é tarde para me matar. Eu disse naquela época. A igreja já está lá. E a morte vai continuar e continuar e continuar. Amém. Por que você está vivo? Por que eu estou vivo? Estamos vivos para ser a vontade dele. Amém. Faça a vontade dele e seja feliz. Amém. Agradeça a Deus libras, dólares ou ganha. Sabe de uma coisa? Que seja a oração de todos aqui. Você sabe, rezar. Reze para que você seja como eu. Estou em tempo integral no ministério. Posso trabalhar em tempo integral. Não é fácil conseguir ser full time. Primeiro de tudo, sua mente tem que mudar. Seu coração tem que mudar. Então tem que ser possível fisicamente e financeiramente. Você entende o que estou dizendo? Tem que ser uma necessidade real ou algo assim para que você possa orar para um dia ter o privilégio de ser apenas um trabalhador em tempo integral para o Senhor. Quantos aqui serão trabalhadores em tempo integral para o Senhor um dia? Todo mundo pensa que vai ser só lá no doce por vir. E se você fosse um trabalhador para o Senhor? Poucos, muitos são chamados, mas poucos de fato. Aleluia! Então, quantas razões você tem? Quais são as razões pelas quais deveríamos ter uma igreja missionária? 5, 6. O que é 1, 2, 4? Misture-os, não é? Sim, os 8 adicionais que estou doando são para uma igreja missionária, certo? Então a primeira é o que é uma extração direta. Existe algum motivo para você ter um missionário? Sure, eu separo o missionário do mega e do nabo. Tudo bem. Então, o primeiro ponto missionário é a instrução direta. O próximo é: qual é o último mandamento? Número 3 é o próximo. Número 3. Vamos terminar isso rapidamente. É o tipo de igreja que tem poder. Igreja missionária tem poder. É uma igreja de poder. Quantos gostariam de ver o poder de Deus em ação? Você sabe, uma das coisas mais empolgantes no ministério é ver o poder em ação. Sabe, é maravilhoso. Eu ainda não entendo por que as pessoas caem sob o poder. Não entendo por que as pessoas são curadas. Não entendo elas são curadas. Não entendo quando experimentam o poder Espírito Santo. Mas é maravilhoso. Sabe, o que você chama de velocidade que emociona é a velocidade que mata. Você já viu esse letreiro antes? Velocidade, emoções, poder em movimento. Em um carro ou qualquer outro lugar, qualquer tipo de potência é emocionante. Ok? Algo é emocionante experimentar o poder do Espírito Santo. Levante sua mão e diga: experimentarei o poder do Espírito Santo. Eu vou. Experimente o poder do Espírito Santo. Vai. Impor as mãos sobre os enfermos. Eu imporei as mãos sobre o pecado. Os doentes não morrerão. Deverá se recuperar. Eles se recuperarão. Imporei as mãos sobre as pessoas e o poder do Espírito Santo virá. As manifestações do Espírito Santo acontecerão. Eu sou ungido com muito poder. Com a unção do Espírito Santo, sou uma pessoa diferente. Eu tenho o poder de Godleluja.
Aléu. Aleluia. Dando presentes a você esta noite. Esta noite. Dando a você o poder. Você sabe, Ele está te dando o poder de conhecer e de ver. Amém. Para saber, para conhecer. Isso é poder. Poder para poder, hashtag em amém. Deus está te dando. Amém. Pratique direito uma igreja missionária. Amém. Essa unção está vindo sobre a pessoa a partir de hoje à noite. Você é uma pessoa diferente porque você é uma pessoa com e Deus unge pessoas com a visão certa. Amém. Porque Ele quer que a visão certa se materialize. Ver e conhecer. Ah, sim, eu disse. Veja pelo Espírito Santo. Deus mostra seus segredos aos seus melhores amigos. Eu disse. Deus mostra seus segredos aos seus melhores. Todo mundo tem segredos e Ele compartilha esse segredo com um. Eu vejo você se aproximando. Enquanto vejo você chegando perto, Ele vai falar com você à noite. Você não vai apenas sonhar com macieiras e coisas que já usou. Você vai ter sonhos de verdade, que significam algo. Eu vejo Deus te dando poder. Quando você for impor as mãos sobre as pessoas, elas não vão conseguir ficar de pé. Quantos de vocês querem que isso aconteça na sua vida? É uma unção muito forte. É uma unção ainda mais forte. Um forte e sincero obrigado. Amém. Mais do que poder. Você não vai ser alguém sem poder. Amém. Zonas livres de unção. Você está fora das zonas sem unção e sem poder, em nome de Jesus. Amém. Você está nos poderes do Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Por que uma mega igreja tem milagres? Eu disse que a mega igreja tem milagres. Quando eu estava na Malásia, médicos testemunharam sobre curas. Quando o nome dela surgiu e ela era médica, a pessoa me disse que essa senhora era médica e que ela testemunhou sobre a cura de alguns tendões ou algo assim. Ah, Deus é bom. Uau! E então, no dia seguinte, outro médico veio até mim para testemunhar. Os médicos testemunharam que a doutora ela não tinha noção. Ela não conseguia nem mover a perna de uma certa maneira e começou a cair no palco. Ela veio para testemunhar. Amém. Veja Deus lhe dando a unção divina para resolver problemas que pareciam impossíveis agora. Amém. Muitos problemas são insolúveis. Só Deus pode resolver. E você está ungido a partir de hoje. Então, quando falar com as pessoas, diga a elas que está tudo bem. A unção está sobre você. Uma das muitas coisas que eu percebi como pastor são situações impossíveis. E o Senhor é o único Senhor sobre todas as situações. Amém. E não há nada que você possa fazer, exceto confiar que Deus está nos tirando do poder. Livre-se do poder que te deixa chateado. Às vezes ministro, como na Malásia, só orando pelas pessoas. Enquanto eu passando, pessoa que eu tocava, a unção do Senhor e a pessoa caía ao chão, uma após a outra. Eu observando. E veja, eu gosto de ver se é real. É real, não é real, não é real. Não acredite em rebaixar as pessoas. Se a unção é real, ela é real, não é real. Não é real. Eu estava observando tudo. Então terminei, então chegou o órgão e eu chamei o organismo e orei por ele e ele simplesmente caiu sob outro poder. Liguei para o pastor, orei e outro poder entrou. Depois veio outro organista. Chamei aquele organista. Ele também veio. Então, todos os organistas que eles traziam, outro órgão continuava substituindo o órgão.
Essa é uma unção mais forte. Essa é uma unção mais forte. Veja, a unção mais forte. Sempre houve uma unção forte ficando ainda mais forte. Ela é verdadeiramente forte e profundamente ungida porque você está com uma visão clara e poderosa. Oh sim, é incrível. Quando você tem o sonho de Deus, Deus vai sonhar com você também. Tem gente que eu sei o que quer fazer. Eles querem fazer a vontade de Deus. Então eu penso neles e penso em como ajudar para que a vontade de Deus aconteça. É a mesma coisa quando você tem a mente de Deus, o coração de Deus, e você está sonhando e pensando em Deus. Ele também vai estar pensando, amém. O que posso fazer pelo meu filho? O que posso fazer pela minha filha? Como posso entrar na vida da minha filha? Eu não posso fazê-la feliz. Como posso abençoá-la? Eu agradeço a Deus que hoje deixa eu não entrar nisso de novo. Amém. A igreja é o tipo de igreja que é abençoada financeiramente? Quando você tem uma igreja missionária, ela se torna uma igreja abençoada financeiramente. Você sabe que quando você dá, Deus devolve. É difícil entender como ou porquê, mas é real. Eu disse que é real. Quando você doar, Deus abençoe. Então, se você quer ser rico, quantos querem ser ricos? Tudo bem. Se você quer ficar rico às suas mãos, isso vai acontecer. Pai, toda mão que acredita avança. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, Se você quer ser rico, tenha o reino de Deus em seu coração, em sua mente como um farol de verificação. Sabe, eu lhe dei a boa notícia de que pagamos $1.700.000. Acredito que essa seja uma notícia muito boa. É um milagre. Ou nossa igreja, caso você não saiba. Se você acha que já vimos tanto dinheiro, nunca vimos tanto antes. Nada perto disso. Sabe, você nunca viu $100.000 antes. Mas de alguma forma, e acredito que Deus está nos dando poder financeiro porque Ele pode ver que estamos tentando ser uma igreja missionária. Amém. E evangelizar. É como se você ganhasse dinheiro. O que você faria? Não. Anos atrás, lembro claramente. Pensei, se tiverem milhões, o que farei? Quando você está no testamento de $1 milhão e eu decido com $1 milhão. Eu tinha $1 milhão. Eu tinha poder sobre $1 milhão. Anos atrás, se eu tivesse $1 milhão, respondi honestamente, com $1 milhão para a igreja, eu não saberia o que fazer, pois não tenho nada que custe $1 milhão. Quando você tem um trabalho que custa $1 milhão, milhões de dólares vão passar pelas suas mãos. Mas se você não tem nada que custe, isso não vai aparecer para você. Porque se eu colocar $1 milhão na sua mão, talvez você não tenha nada para fazer com Isso. Não tem nada para fazer com isso. Dê $1 milhão para o ministério agora. Você pode ficar confuso. Pode ficar confuso mesmo. Então se levante e você sabe. Igreja Long, vamos enviar um missionário para, se for Belarus. Amém. E vamos orar para que ele ou ela esteja lá. Vamos alugar uma casa para a pessoa ficar lá. Deixar ela permanecer ali. Testemunhar para as pessoas, sair nas ruas, falar de Jesus para o povo, começar a reunir as pessoas e fundar uma igreja. Vamos financiar essa pessoa lá. Amém. Vamos enviar pessoas para todas as nações da África. Vamos enviar pessoas para o Iraque e para a Arábia Saudita e deixá-las ir lá e orar. E vamos pagar por isso. Vamos pagar por isso. E sempre que você pagar a si mesmo, vai pagar para essa pessoa também. Amém. O que você paga para si mesmo? Se paga 500 libras para si, paga 500 libras para a pessoa ir até lá. Eu não sei. Vamos fazer isso e Deus vai começar a liberar.
Não vai faltar dinheiro. Eu disse que não vamos faltar. Amém. Acho que nosso tempo acabou. Número 4. 5 é o tipo de igreja que permanece na linha de frente. Escreva isso. O número 6 é o tipo de igreja que permanece viva. Número 7. Você entendeu? Tudo bem. Obrigado, Jesus. A unção está caindo. Posso sentir a unção do Senhor aqui neste lugar. Abençoe. Quantos podem sentir a unção do Senhor tocando você? Aleluia! Escute, quantos pontos eu te dei? 6. 7 é um tipo de igreja que permanece viva, permanece na linha de frente. Quantos querem ser uma igreja de linha de frente, não uma igreja esquecida que já foi igreja? Naquela época eles eram, mas a igreja que está na linha de frente, a número 7 ou a número 8? 8 é o tipo de igreja que não tem brigas internas áudio. E então o número 8 é uma igreja que não se deixa levar pela perseguição. Não faz o quê? Espere. Espere pela perseguição. Amém. Fique de pé, por favor. Não esqueça de anotar tudo. Tudo bem. Comece. Não temos roupas. Estamos apenas parados. Estou tentando fazer soldados. Amém. Eles vão fazer algo muito importante. Levante suas 2 mãos e apenas peça ao Senhor para agir. Senhor, eis-me aqui. Envia-me. Não ore por ninguém. Ore por você mesmo. Peça ao Senhor para te enviar pessoalmente como missionário. Como missionário. Como missionário. Obrigado. 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 Obrigado, Ababá. Mal, ó meu querido e amado bebê, Moabe, Baroie, meu doce e pequeno amor, meu anjo, meu coração, minha vida. Isso é o que ele envia para você, diretamente para o seu dispositivo, de forma eficiente e conveniente, garantindo que você tenha acesso imediato a todas as informações necessárias e importantes. Meu Pai, envia-me para as nações. Aqui, por favor, aqui. Envia-me para as nações. Meu Pai, por favor, envia-me para todas as nações, para todos os povos do mundo. Você e eu seremos uma grande, próspera, abençoada e poderosa nação. E eu lhes darei uma nação forte, duradoura, promissora e com um futuro brilhante. Eu só quero que você saiba que, para mim, eu farei o que for preciso para lhe dar uma nação. Você pode ter certeza de que eu me dedicarei completamente a este propósito, com toda a minha força e com a mais profunda determinação. Viu por mim, eu garanto que este é um compromisso que levo muito a sério e que será cumprido com toda a minha vontade e o meu inabalável resolve, assegurando que a promessa de uma nação se concretize plenamente. Eu serei a nação, assim como eu por